As festas já estão aí se acabando, as confraternizações das empresas, o Natal em família, um montão de oportunidade para aquelas nossas orgias gastronômicas, não é verdade? Aí a gente come, exagera e depois bate o arrependimento e tá todo mundo procurando por uma solução. Bom, não sei se é bem solução, mas a gente vai procurar dicas e esclarecimentos na nossa conversa com o Dr. Durval Ribas Filho, presidente da Abram, que sabe dizer pra gente o que a gente faz agora, Dr. Durval. Senta e chora ou tem como corrigir um montão de coisa errada que a gente fez? Porque a gente come errado nessas festas, não é verdade? É verdade. Eu acho que faz parte também dessa rotina anual, porque todos nós, de alguma maneira, não só nas festas natalinas, mas em outras festas, nós temos esse direcionamento para ter uma ingesta calórica maior e também alimentos mais gordurosos, mais sal, mais bebida alcoólica. Eu acho que isso é uma rotina mais doce. Por outro lado, o que é interessante é a gente se preparar para isso, tanto um pouquinho antes, como principalmente o depois. Então, o que fazer? Lógico que nós temos que estar atentos para não ter todo aquele exagero característico das festas. Mas nós temos que lembrar também que existe o chamado dia de compensação metabólica, que é após você tentar compensar. Vamos dar um exemplo simples. Você está ingerindo todos os dias hoje em torno de 2.000 calorias. E depois você vai nas festas comer quanto? 3.000, 4.000 calorias. Mas vamos fazer a compensação. Tirar, por exemplo, 500 calorias por dia no pós. Ou seja, ao invés de 2.000, 1.500. Portanto, 500 vezes 7 dá 3.500 calorias. 3.500 calorias corresponde mais ou menos a meio quilo. Em 2 semanas, 1 quilo. Então, veja que não é algo difícil, impossível. É só você tentar fazer esse mecanismo de dias, e não um só, né? De compensação metabólica. E comer sem culpa, né? Bom, isso tudo que o Dr. Durval falou já responde, então, várias perguntas que chegaram pra gente, doutor. A Márcia de Catanduva queria saber como se livrar disso. Não é num piscar de olhos, viu, Márcia? Vai demorar um bocadinho mais. Ela tinha pedido num piscar de olhos, não tem jeito. O Modesto e o Vanderlei de Catanduva queriam saber exatamente disso. Qual é a melhor maneira para perder mais rápido o excesso de gordura ou os excessos que foram cometidos. Então, a compensação é uma boa ideia, doutor Durval. A Cristiane de Matão e o Pedro de Ariranha mandaram perguntas parecidas. Como fazer para desintoxicar das gorduras, das comidas fortes e gordurosas? E o Pedro pediu uma dica aí de um suco para desintoxicar, doutor Durval. É interessante, né, Pedro? Porque além da compensação metabólica, o nosso organismo, e todos nós sabemos, que frutas, verduras, legumes é sempre muito bem-vindo, porque tem compostos bioativos que, na verdade, são antioxidantes. E durante esse período das festas, não há dúvida que a nossa ingesta alimentar ela tem uma atividade pró-oxidativa muito forte, muito robusta. Então, nós temos que reverter essa situação. Um suco detox é muito bem-vindo. É evidente que se a gente entrar aí na internet vai ter muitas e muitas receitas de suco detox. Mas se você quiser uma dica simples, você pega meia maçã, por exemplo, pega meia banana, você pode pegar 2 folhas de couve, um pouquinho de gengibre, um pouquinho de limão e, evidentemente, muito gelo. E aí você bate lá no liquidificador, vai coar um pouquinho e vai tomar 1 ou 2 vezes por dia. Se você, logicamente, puder substituir uma refeição, ou o almoço ou o jantar, por um desses suco detox, seria maravilhoso, porque não só uma ingesta calórica baixa, já que esse suco tem pouco, ele é saboroso e antioxidante, e, portanto, seria muito bom para você ter aí um dia de compensação metabólica de uma maneira muito bacana. O Marcos de Taquaritinga perguntou se depois essa compensação pode ser com um jejum intermitente. Resolve? O jejum intermitente nada mais é do que uma dieta hipocalórica.
é só você fazer uma continha simples. Se você ingeriu hoje 2.000 calorias, que é o que você precisa, amanhã você não ingere nada, zero. No outro dia, você vai conseguir ingerir 4.000 calorias? Não consegue, né? Que é o dobro do que seria hoje. Portanto, veja, é uma dieta hipocalórica. Lógico que pode fazer, se você se adaptar bem, não tem problema nenhum. É uma dieta que vai favorecer você a reduzir as calorias ingeridas e que não deixa de ser, de certa forma, um dia ou um período de compensação metabólica, já que a sua ingesta calórica foi muito elevada durante esses períodos de festas. O José Geraldo de Novo Horizonte pergunta quanto tempo é necessário para o organismo se recuperar depois de comer muito e de beber exageradamente. A bebida também é um problema, verdade, né, doutor? Às vezes a gente esquece da tal da bebida, né? E é verdade. Olha, aí nesse caso, é só a gente observar o nosso organismo. O álcool, ele é rapidamente metabolizado, né? Não é por acaso que você bebe hoje, às vezes até em excesso, quando é amanhã você vai indo, se recupera, depois do almoço praticamente você já está normal. Então não há dúvida que em 12, 18 horas você já tem esse período de recuperação. E é sempre bom lembrar que o álcool, ele além de ser rapidamente metabolizado, mas se você não ingerir água, é um problema, porque o álcool ele inibe uma enzima, que um hormônio que chama antidiurético, e que, como ele inibe esse hormônio antidiurético, de certa forma ele provoca a diurese, ou seja, ele faz com que você perca um pouquinho mais de água, e aí você tem um pouquinho de desidratação, e isso aumenta a sua chance de, evidentemente, ficar com mais ressaca. Então não há dúvida que você tem que lembrar sempre de água, água, água. Então nesses dias das festas natalinas é muito importante, junto com a bebida, água, água, suco, água enfim, de coco, água natural. Isso é fundamental. E aí sim você se recupera, se refaz com tranquilidade. Bom, a Joana de Ribeirão Preto, que faz para perder a barriga e não encontrar nunca mais. A barriga Impossível. É um problema, né? Primeiro que barriga todo mundo tem que ter, mas a única maneira é de você reduzir, logicamente, o peso corporal. E a gente observa, assim, na prática clínica, inclusive, que a pessoa, quando perde peso, praticamente a última região que é a barriga, é justamente a região abdominal. E aí, assim, dizem que essa gordura é perigosa também, não é, doutor Nivaldo? A gordura visceral, infelizmente, é a mais danosa, a mais deletéria para o organismo, principalmente doenças cardiovasculares. É a chamada obesidade maçã e não obesidade pera. E essa sim tem que ser combatida. É fundamental que a pessoa perca peso, mas eu até diria não tanto nas mulheres, principalmente nos homens que a gordura visceral é mais deletéria, é mais proeminente que a tal da gordurinha maçã. Mas, olha, como que ela chama? Joana. A Joana, infelizmente não tem milagre, mas você pode ter certeza que se você fizer uma dieta hipocalórica, de 1.200 a 1.200 calorias, que é evidência científica há na redução de peso corporal, você vai perder peso e vai perder essa gordurinha abdominal, é uma questão de tempo. E não esquecer, logicamente, da atividade física sempre. E o tal chá seca a barriga, doutor Durval? Bom, eu gostaria muito também de descobrir esse chá, porque infelizmente não existem evidências científicas que mostram que exista um chá que possa efetivamente fazer secar a barriga de uma pessoa, né? Seria que é um maravilhoso. termo até não muito adequado cientificamente falando. Mas de qualquer maneira, os chás termogênicos, eles podem ajudar, não é? Todos conhecemos aí a cafeína, que é termogênica, e que pode ter alguma atividade no sentido de aumentar a nossa capacidade de queimar calorias, tá certo? Agora, uma coisa é simples, se ao invés de eu almoçar ou jantar, eu fizer uso de um chá, evidentemente eu estarei fazendo
uma dieta hipocalórica. E dieta hipocalórica é um balanço calórico negativo. Balanço calórico negativo significa que queima gordura, e queimando gordura diminui gordura, não só abdominal. Portanto, essa é a lógica, cientificamente falando, com relação a esses chás. E não que eles sejam proibidos, o chá sempre é muito bem-vindo. E falando em chá, a gente chega na pergunta da Karen de Mirassol, se os chás contribuem para o ajuste do intestino após os excessos de final de ano. O chá nada mais é do que muita água. Desculpe. E, portanto, muita água é sempre bem-vindo para um melhor funcionamento intestinal. Por isso, é lógico que é interessante. O chá, principalmente se ele tiver na sua composição fibras, e principalmente as chamadas insolúveis, vai fazer um volume de tal maneira que você aumenta o bolo fecal e, consequentemente, melhora o trânsito intestinal. Por isso, ele é muito bem-vindo e quanto mais água, evidentemente, melhora o funcionamento intestinal, além das fibras solúveis e principalmente insolúveis. Então, o Marcelo de Catanduva e a Jaqueline de Santa Adélia também vêm com dúvidas sobre os chás. Então, a do Marcelo acabou sendo respondida pelo Dr. Durval com relação à digestão. Os chás ajudam na digestão também, Dr. Durval? Não, basicamente, tem uns 7, 8 tipos diferentes que ajudam, mas tem 3 que eu acho que são os mais importantes. O de hortelã, ele é realmente digestivo. O de gengibre também e o de camomila. Esses 3 são muito interessantes com relação ao aspecto da parte digestiva. Evidentemente que cada um tem o seu preparo da maneira que quiser. Alguns gostam do mais gelado, outros mais quente, mas não há dúvida de que eles são sim digestivos, podem ser ingeridos, assim como depois de uma boa refeição, logo depois do após almoço, a refeição, doutor? Isso, depois do jantar. É muito interessante, sim. Acho até que no Brasil, infelizmente, a ingestão de chás, de uma maneira geral, é pouca, é pequena, não é? Nós deveríamos até ter um pouco mais esse hábito. É lógico que nós abraçamos mais a causa do cafezinho, que é muito bem-vindo também, que é maravilhoso, inclusive nutricionalmente falando, mas o chá, eu acho que nós deveríamos sim ter uma ingesta maior quantidade de chá. E a gente tinha esquecido da pergunta da Regina. A Regina fala sobre como voltar mais rapidamente e de uma maneira menos sofrida à dieta, doutor Durval. A gente falou lá no comecinho, né, de depois fazer a compensação. Sim. Como voltar de novo à regra? Olha, Regina, a melhor maneira de você fazer isso é exatamente pensar nisso, refletir sobre isso agora. Ou seja, essa é a melhor maneira, que você já sabe que vai acontecer o fato. Portanto, você já está se prevenindo. Portanto, essa é a regra. Regina, pense agora, reflita. Olha, você vai fazer esses excessos? Pronto, esse é o start, esse é o início de que você deve se conduzir. E, consequentemente, você já está ciente do fato e, consequentemente, você vai ter aí uma boa dieta de compensação. E para encerrar, doutor Durval, o Anderson pergunta se pode ir normalmente à academia no dia seguinte. Anderson, se você conseguir, glória, não é? Não há nenhuma contraindicação com relação a isso, não é? Logicamente que muitas vezes a pessoa vai dormir mais tarde e ela pode no dia seguinte ter hipoglicemia porque não se alimentou bem de manhã ou acordou com muito sono, e principalmente a tal da ressaca quando há uma ingesta de bebida alcoólica um pouco exagerada. Então eu vejo com uma certa restrição e acho sim que a pessoa não deve exagerar dentro desse contexto, porque um dia menos também não tem problema nenhum. Mas o que a gente observa é que no dia seguinte a maioria das pessoas no período da tarde vão andar, vão caminhar, vão fazer algum tipo de recreação, o que é muito salutar, o que é muito bom para a saúde.
Muitíssimo obrigada, doutor Durval. Eu que agradeço.